TV Com Tudo Mais de volta e hoje estamos falando sobre 3 classificações gerais que norteiam aí qual é o seu biotipo. A partir disso é possível determinar qual é a alimentação e o tipo de atividade física que vão fazer com que você alcance mais rapidamente os seus objetivos em relação ao corpício. Quem me ajuda com este assunto agora a partir deste momento é a nutricionista esportiva Vanessa Maralodi. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo, boa noite. Bem-vinda. Que bom, né? Que bom de estar aqui novamente para dar dicas para esse povo, né? Que eles estão sedentos de informação. É verdade. Às vezes acham que estão se cuidando direitinho, mas estão fazendo algumas coisas erradas e daí realmente parece que aquelas metas vão ficando muito distantes, mas é porque tá faltando só uma orientação, né, Vanessa? Isso. Tanto a parte de orientação nutricional, saber realmente qual é o teu tipo físico para melhorar a tua alimentação, para acelerar, comer menos ou comer mais. Isso é fundamental para que você tenha uma redução de gordura e, claro, fique mais feliz com o seu corpo. Em tempos que a gente ouve tanto falar de dietas e as pessoas ainda equivocadamente copiam dietas umas das outras, é muito importante saber exatamente o que funciona para mim, o que funciona para você, o que funciona para você de casa e assim por diante. Então são os 3 tipos, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Vamos colocar aquela imagem aqui no nosso telão para que você complemente. No bloco anterior, a endocrinologista já passou algumas orientações gerais pra gente, mas sempre é bom ouvir, claro, porque você como nutricionista ouve falar disso todo santo dia. É verdade, né? Então, tanto atletas, né, que eu atendo no consultório diariamente, o pessoal que chega lá buscando, então, melhorar a qualidade de vida, emagrecer, perder percentual de gordura. Então, é importante entender o tipo físico, porque tem mulheres que chegam lá, que são muito magrinhas, que, por exemplo, aquela mulher que tem, não tem muita coxa, não tem muito bumbum, e chega, eu quero virar uma juju, uma paniquete, né? E isso tá muito ligado ao tipo físico. Então, nem sempre aquela pessoa que é muito magrinha e tal vai ter muita facilidade para ficar com o estereótipo daquela mulher, que é mais grande, é mais encorpada. Mas pode chegar lá. Mas pode chegar com muito treino. Então, a gente tem um exemplo aqui. Por exemplo, aqui a questão do ectomorfo. Tanto para mulher e para homem, é justamente uma genética onde o metabolismo ele é extremamente acelerado, essa pessoa perde peso com facilidade e tem muita dificuldade de ganhar volume muscular. Então, aquele volume, o pernão, né, o braço. Então, isso a gente vê em adolescentes meninos, a gente vê em mulheres bem magrinhas. E nesse sentido, a gente tem que aplicar uma nutrição mais adequada, incorporar mais calorias, maior quantidade e também ter um treino mais pesado, um treino que tenha mais intensidade, aumentar essa carga. Então, eu falo pra mulherada, quer ficar uma paniquete? Mas tem que puxar ferro, hein? Não pode ficar com um pezinho Barbie, não, porque daí não ganha músculo, né? Por sua vez, o mesomorfo, por exemplo, ele já tem mais facilidade, ele já naturalmente é mais encorpado, só que naquele sentido atlético, tem mais músculos, massa magra. É mais tranquilo daí pra ficar com o corpinho em forma, né, Vanessa? Então ele já tem uma genética abençoada, né? É verdade. Então esse tipo físico, ele é mais linkado a bodybuilders. Então digamos assim, pra eles é excelente já ter esse tipo físico. Porque eles têm um metabolismo que é acelerado, eles perdem gordura com facilidade, mas eles têm um volume muscular já mais adequado. Então a gente vê, por exemplo, nessa foto, que ele tem uma simetria tanto em membros superiores e membros inferiores. Né? Então, aqui a gente tem a parte dos membros inferiores também bem definidos e aqui igualmente. O que a gente vai ver que no endo já prejudica, porque daí já tem aquele acúmulo de gordura abdominal. Bom, no meso, o que a gente tem? É aquela pessoa que pode comer em grande quantidade proteína e carboidratos, de preferência os integrais, porque ele sempre vai ter um metabolismo acelerado. E é aquela pessoa que se ficar um tempo sem treinar, vai voltar ali ou até se comer um pouquinho a mais, não vai ter tanto prejuízo no percentual de gordura. Faz parte também da memória muscular, né? Isso. Tá. Então é bom lembrar que também, se você quer ganhar volume muscular, você quer ficar com o tríceps, o bíceps maior, ou as mulheres as coxas, tem que ter uma história muscular, ou seja, pelo menos aí uns 2 anos de treino de musculação, treino de força, para ter já esse histórico. A partir daí, sim, você vai conseguindo ganhar mais musculatura e sempre nutrição e suplementação esportiva vão potencializar os resultados. No caso dos fisiculturistas, por exemplo, né, que a gente vê que tem aqueles corpões. Olhando assim, seria um mesomorfo. Mas um ectomorfo pode se tornar um fisiculturista? Dá? Um ecto? É. Com certeza.
E hoje, o que nós temos? Nós temos ótimos profissionais, então, treinadores físicos que fazem um trabalho de qualidade, um nutricionista esportivo que entra toda a parte da dieta personalizada, em gramatura, em quantidade, em calorias, em volume. E também a gente tem a parte da modulação hormonal. Tá. Então, por exemplo, um atleta, ele muitas vezes ele tem que fazer uma modulação hormonal para justamente chegar a um volume muscular que ele precisa. Então, nós temos um médico do esporte que vai potencializar e vai ajudar. Mas mesmo assim, se é o sonho do ectomorfo chegar a ser um fisiculturista, a gente tem que sempre dizer, nada é impossível, né? Ele vai ralar com certeza muito mais, vai ter que comer muito carboidrato, vai comer muito mais proteína, treinar muito mais pesado, mas com certeza, com bons anos de treino e orientação de profissionais especializados, ele consegue chegar lá. No caso do endomorfo, que são as pessoas que geralmente têm mais acúmulo de gordura, um metabolismo mais lento, é mais fácil para um ectomorfo alcançar aí um perfil parecido com o do meso ou um de um endo emagrecer para ficar como o meso? Ah, aí é uma questão que até vai variar. Por quê? Nós temos ali duas possibilidades. Lembrando que sempre a perseverança de cada paciente ou de cada atleta é o fundamental. Se for uma pessoa que se dedicar a fazer uma dieta personalizada, fazer a gramatura certinha, fazer a suplementação, treinar intensamente, tem a chance para os dois. Porém, nós temos o endomorfo, que é justamente esse perfil, que é uma pessoa que ela tem, por exemplo, né, membros superiores maiores, ombros largos, né? Isso, parte óssea maior, e membros inferiores também, superiores e inferiores. O que acontece no endo é essa região abdominal. Ele tem mais dificuldade de ficar com a barriguinha tanquinho. Tá. E aqui a gente tem que acelerar mais o metabolismo. Aqui a gente usa termogênico, chá verde, gerânio. Então, alguns fitoterápicos também para dar uma acelerada. Muito exercício aeróbico para queimar essa gordura acumulada. E ainda, aqui a gente tem o quê? Uma facilidade que o ecto não tem. Ele já tem um volume muscular já muito bom. Então, ele tem mais facilidade, o endomorfo, ele tem mais facilidade em ganhar volume. Perfeito. Então, se ele quiser ser uma categoria master, a categoria de fisiculturismo, é mais próximo do que o ecto. Ah, isso é bacana, mas aquilo que você falou, perseverança de cada um vai definir. Vamos então para a parte agora da alimentação e da suplementação para cada um desses biotipos. Ótimo. Vamos começar então pelos magrinhos ali, os ectomorfos. Vamos separar aqui as imagens que você trouxe pra gente, daí a gente vai também associando com a suplementação, porque para quem quer ter um resultado bem positivo, Vanessa, tem que sempre manter os dois. Só com alimentação e exercício físico é possível conquistar um corpo ideal ou a suplementação está sempre interligada? Olha, assim, ó, é possível, tá? Mas hoje, com a questão do dia a dia, trabalho, correria, né? Então, muitas vezes tu sai já sem café da manhã, vai pro treino, já não faz um pré-treino, uma alimentação adequada. Então, muitas pessoas estão pecando nas coisas mais simples, que é a alimentação. Então, por isso que a suplementação, eu diria que assim, ó, na alimentação a gente tem entre o exercício e alimentação 70%. A suplementação, ela tá ali pelo menos nesses 50% nos auxiliando. Tá. Porque é uma forma prática, é uma forma que vai enriquecer e, principalmente, ela vai nutrir aquilo que você não consegue com volume. O ectomorfo, por exemplo. Então, aqui, esse prato, ele demonstra uma alimentação, justamente, um homem, uma mulher que tem muita dificuldade de ganhar peso, tá? Então, aqui a gente tem uma grande quantidade de proteína, tá? Então, as claras, temos um pouco de gema aqui também e o frango grelhado. Ainda, nós temos a parte do carboidrato. Aqui eu coloquei, por exemplo, um macarrão, pode ser um macarrão de espinafre, a própria batata doce assada, grão de bico, ervilha. Então, assim, nós vemos que é um prato bem farto. Então, o ectomorfo é justamente aquele indivíduo que ele tem que comer muito carboidrato e os carboidratos adequados, que são justo batata doce, batata cará, pode ser o pão de batata doce, arroz integral, mas ele tem, por característica, comer muito mais carboidrato do que todas as outras categorias, justamente por causa disso, porque ele perde peso rápido. Então, respirou, já está perdendo peso. Esse metabolismo acelerado. Aqui, no caso, você trouxe os ovos, um pouco de carboidrato, ali os próprios frangos. Dá para fazer um outro prato com os mesmos nutrientes, os componentes? Claro, dá. A gente pode colocar um patinho, um filé mignon, dá para colocar aqui, daí a gente vai trabalhar em torno até de 300 gramas ou mais, dependendo da refeição, se for um almoço ou um jantar. Pode-se colocar aí, vamos tirar a batata. Poxa, Vanessa, eu já tô enjoada de batata doce. Pois é. Que acontece, a gente né? reclama disso, né? Então,
Você pode acrescentar, então, macarrão integral, que é muito saboroso, com aquele molho de tomate que tem que ter as fibras. Pode colocar ali o arroz 7 grãos, ou até mesmo a tapioca. Só que geralmente o ectomorfo, a quantidade ideal é de 2 a 3 tapiocas e rechear com bastante proteína. Então, assim, cada prato dá para colocar sempre as verduras, colocar bastante carboidrato, muita proteína e sempre variar. Sempre eu digo para o meu paciente, o bom é que o paciente ele vai no consultório, a gente troca sempre o plano alimentar. Porque enjoa, né, Geninho? Comer sempre a mesma coisa, ou ficar o mês inteiro comendo os mesmos alimentos, enjoa. Verdade. Então, a variedade é importante pro atleta ou pra pessoa seguir firme na dieta. Senão acaba abandonando, né? Enquanto a gente prepararia a imagem do cardápio do mesomorfo, vamos falar da suplementação do ecto. Então a gente falou que tem que ter bastante carboidrato, bastante proteína e tudo mais. E em relação à suplementação, o que não pode faltar? Então, aqui nós temos assim, ó. A diferença do ecto é que ele vai precisar de muito mais carboidrato para recuperação pós-treino. Tá. Então aqui a gente trabalha até de 30 a 45 gramas de oximase, ou mesmo a gente trabalha com dextrose sem sabor. O whey se trabalha de 30 a 60 gramas, dependendo da intensidade do treino. Isso aqui eu vou consumir por dia, esse pratinho? Esse aqui, exato. Esse é só suplementação pós-treino, Tá. né? Ainda a gente tem a parte do BCAA, que geralmente o ecto, ele varia de 3 a 5 gramas. Dependendo da intensidade, ele também, a gente vai aumentar. Mas a suplementação do ecto também é mais acentuada, ou seja, a gente acaba colocando mais suplementos. E a creatina é um aliado que é muito importante para o ecto. Por quê? O ecto ele é caracterizado pelo aquele indivíduo que ele não tem muita força muscular. Então, se ele vai treinar, ele vai fazer algumas séries e ele já vai cansar. Verdade. Então, E justamente eles têm que malhar bastante para conseguir a massa que eles para fazer desejam. o volume e aumentando essa carga, né? Tá. Sempre com o educador físico, com orientação do profissional. Então, a creatina, ele é um suplemento que ele vai ajudar na explosão. Então, a cada treino essa pessoa, esse indivíduo, ele vai ter mais força, mais disposição e vai aumentar o volume do músculo. Tanto braço, tanto perna. E aí sim ele vai sentir a diferença. Opa, meu Deus do céu, o que todo mundo quer. Oh, coisa Vamos boa. passar pro próximo, então, o mesomorfo, que daí tem a parte do cardápio ali da alimentação. Temos a imagem? Aí, ó. Aí é um pratinho um pouco mais sutil, né? Isso, opa, bem mais Bem caprichado, né? É verdade. O outro tava com um volume Tava bem muito grande. farto aquele outro. É. Esse é um pouco mais moderado. Mas E- tem de tudo também. Tem a proteína, tem o carboidrato. Isso, e é legal lembrar assim, ó, que a suplementação, por que ela vem ajudar? Porque aquele prato, você viu o volume de comida, né? Sim, sim. Então, assim, tem pessoas que não conseguem comer aquele volume. Aí a gente tem que suplementar whey protein, a maltodextrina, então a gente tem que suplementar com outros argumentos, já que essa pessoa não consegue comer aquele volume todo. Tá. Já no mês, a gente tem um equilíbrio. O mês é justamente aquela pessoa que pode se dizer que ela é privilegiada. Ai, a estrela, né? Oh, coisa boa. Eu estrelado. Então aqui a gente tem um exemplo, a batata doce, pode ser uma batata inglesa, pode ser um aipim, ou pode ser o arroz integral no lugar desse carboidrato. Proteína também numa quantidade bem adequada. Então a gente pode trabalhar aqui, ó. Aqui eu trabalhei com umas 300 gramas de batata doce para 250 de proteína. E sempre o brócolis, que é o melhor amigo de quem quer ficar com o corpo mais definido, quer ter mais vitaminas e minerais no organismo. Então o brócolis ele está sempre presente, porque ele é uma verdura que vai auxiliar o sistema imunológico, ajudar a queimar mais calorias também. Mas a gente pode usar repolho, pode se utilizar cenoura, tem várias outras verduras. Então o mesmo característica por um prato mais equilibrado. Perfeito. É praticamente metade ali de carboidrato e proteína. A diferença é pequena, Bem né? pequena, isso. Sendo que a gente pode variar com outros. Podemos colocar salmão, podemos colocar aqui então a carne vermelha, né? Um filé mignon, um patinho, uma maminha. Então sempre a gente vai variar. Mas é aquele equilíbrio. A pessoa que pode comer mais tranquilamente, equilibrar tanto carboidrato, proteína e as gorduras boas e ficar mais tranquila, porque ele não vai engordar com facilidade nem perder peso com tanta facilidade. É o ideal, tá no meio termo. E aqui na parte da suplementação pro mesomorfo? Então aqui, ó, o principal pro meso é a proteína, porque o meso, como ele tem já esse metabolismo acelerado, a gente tem que garantir a proteína na suplementação para que ele tenha uma boa recuperação. Então, com o exercício, as microfibrilas, que na verdade é a parte do treino intenso, elas acabam sendo recrutadas. Tá. Então, a proteína vai fazer justamente o quê? Ela vai reparar esse tecido.
E reparando, ele vai ter o músculo que a gente viu ali, simétrico, bonito, né? Vai aparecer bem, bíceps, pernas. Então, a proteína Whey Protein a gente coloca em torno de 30 gramas pós-treino e já pode diminuir um pouquinho o carboidrato pós-treino. Colocando de 15 a 20 gramas do Oxymase ou da dextrose sem sabor. Realmente é menor quantidade. Quando você fala do pós-treino, eu já vi algumas pessoas que não tomam só no pós-treino. Toma quando acorda, toma antes de treinar, toma depois que volta, toma, às vezes substitui uma refeição à noite por mais suplementação. Tem um limite para isso, Vanessa? Qual é a tua orientação como nutricionista? Tem, com certeza. O que acontece? Primeiro a gente vai verificar o seguinte, a questão financeira também de você só suplementar, tomar muito whey durante o dia sem ter necessidade, você vai gastar muito dinheiro, porque o whey não é barato. Você não quer pensar na saúde, então pense no bolso. Pensa no bolso, que hoje em dia tudo é ali, né? Então assim, ó, além dessa parte, a gente tem a questão do fígado. Por quê? Não é porque o whey protein vai te dar um problema no fígado, não. Mas a grande quantidade de suplementos, principalmente via oral, pozinhos, shakes, misturas, elas podem sobrecarregar o fígado porque ele está esperando a comida sólida, o intestino para fazer a ação digestiva, para ter todo o efeito do organismo. E se você ficar tomando só shake ou só doses de whey o dia inteiro, o fígado também não vai ter o funcionamento correto. Então pode estar sobrecarregando a parte renal se essa pessoa já tiver predisposição a problemas nos rins ou até pedras nos rins. Mas lembrando que se for um atleta, é algo diferenciado. Então, se ele precisar em alguns horários ter realmente 3 doses, 2 doses, enfim, ser divididos ao dia, é uma coisa. Mas é acompanhado também, exato, né, Vanessa? Agora, você que não é atleta, ou que você só está buscando, né, melhorar a qualidade do seu corpo, se você comer realmente comida, fazer um prato legal, bonito, de batata doce, de frango ou de proteína e carboidrato, você não precisa investir tanto na suplementação e vai ter um corpo muito mais bonito. Opa! Agora vamos então para aquele último biotipo, que é o do endomorfo, que realmente são as pessoas que às vezes estão mais cheinhas, com acúmulo de gordura. Como é que eu me alimento no dia a dia para resolver, hein, Vanessa? Eita, nós! Esse aqui esse é o pratinho que assim, ó, tu vê, né? É o de rei, o de príncipe e o plebeu, né? Esse é o plebeu, chegamos. Esse é o plebeu. Então, realmente, aqui se nota o predomínio de proteínas. Tá. Então, muita proteína durante o dia, muita carne branca, muito peixe, salmão, peru. Você pode utilizar o frango e mais salada. Então, a gente utiliza tomate, rúcula, agrião, pode usar o repolho. Por quê? Aqui a gente tem uma pequena quantidade de carboidrato. Porque nas verduras a gente tem carboidrato. Não é só a batata doce, o arroz. As pessoas não associam isso, exato, né, Vanessa? Então, sempre que tu comer salada e verduras, vai ter o carboidrato. Tá. Mas nesse caso, o endo, como ele tem um metabolismo muito mais baixo, ele acumula muito mais gordura na região do abdômen, nos homens, que é a famosa bordinha de catupiry, né? Sim. E nas mulheres, o culote, que é o estilo pera da mulher. Então, por isso, nesses casos, se você se identificou com esse tipo físico, você deve investir em todas as refeições em mais proteína e o mínimo possível de carboidrato. Aí, o legal é colocar o carboidrato pré e pós-treino. Então, se você vai fazer um treino, né, de circuito, um treino que tem mais exercícios aeróbicos para gastar mesmo mais calorias e queimar a gordura que está acumulada, aí sim, você vai investir num bom pré-treino, um pouquinho mais de carboidrato. Vamos trabalhar com 100 gramas aí de carboidrato pré-treino. Mas é pouco também. Pouquinho. 100 gramas, sim. A gente vai trabalhar, às vezes, assim, ó, uma fatia de pão, pode ser pão de batata doce, pão integral, ou até mesmo umas 2 ou 3 rodelas de batata doce, para você ter energia para treinar. Mas é consciente que você saiba que, assim, ó, você vai treinar mais e comer menos, para aí aquela gordura que está armazenada realmente romper. E ser eliminada. E daí, na parte da suplementação, a gente já vê que a quantidade também é bem inferior, né? Bem inferior. Então, o branquinho sempre representado pelo carboidrato, né? E aqui a gente tem, então, a cor de chocolate, que é representado pela proteína e pelo whey. Muito pouco. A gente trabalha com 10, 15 gramas no máximo de carboidrato, o Oxymase e o pós-treino, e trabalhamos de 20 a 30 gramas de whey. Então aqui, o pós-treino do endomorfo, ele já vai ter muito mais proteína para recuperar e dar mais saciedade, para que quando esse indivíduo chega em casa, ele não ataque a geladeira, né? Porque daí... vai por água abaixo, faz tudo que ele bonitinho. Exato. Tá. E uma característica muito legal é o BCAA. Então, o BCAA utilizado pré e pós-treino, ele vai ajudar na recuperação muscular,
vai ajudar também na definição muscular desse indivíduo e vai fazer com que ele tenha mais energia. Porque quando a gente reduz o carboidrato, além do humor diminuir, a pessoa ficar mais apática, geralmente ficar mais irritada, ela também perde um pouco mais de força. Então aí a gente utiliza a suplementação com BCA para dar mais energia, fornecer mais energia para esse músculo, para quando fazer um exercício de alta intensidade, ele ter pique do início ao fim. Tá aí, gente. Todas as recomendações, então, para você, independentemente de qual seja o seu biotipo, a Vanessa Marolod atestou que é possível conquistar os objetivos, seja emagrecer, seja ganhar massa, enfim, ficar mais encorpado, quer virar paniquete, quer virar fisiculturista, dá para fazer. Realmente você vai ter que ralar bastante. E essas aqui são as orientações gerais, né, genéricas. Vanessa, o ideal é procurar realmente acompanhamento, né, tanto da nutricionista quanto do preparador físico, enfim, para você saber a quantidade certinha, até porque algumas coisas vão depois sendo reguladas, né, com o decorrer das mudanças do seu corpo, você vai reduzindo algo aqui, aumentando algo ali, né, Vanessa? Tô sabendo que você vai mudar de endereço, vai estar com novidade aí no seu escritório, quer passar um convite pro pessoal te conhecer lá? Com certeza, então, vou convidar vocês todos. Então, em breve eu estarei no Centro Executivo Imperatriz, na sala 308, com o meu consultório próprio, trazendo sempre muita informação, qualidade, atendimento com bom humor e resultados. Ai, Vanessa, adorei. Muito obrigada pela vinda, viu? Sempre ótimas as tuas informações. Fica aguardando a tua próxima visita. Com certeza, será um prazer. E agora vamos para um rápido intervalo e durante esse comercial você confere os diferenciais do programa de atendimento corporativo do Senac. Esse serviço está voltado para empresas aqui do nosso estado e oferece consultorias e qualificações para gestores e colaboradores. Tem coisas que só o Senac Santa Catarina faz por você, né? Confira.